A gente está vivendo, talvez na última semana veio a maior prova disso, né? Quando a gente fala de política, principalmente aqui, tem aqueles, né? A gente fala muito da polarização, dos que amam e os que odeiam, e fala, não tem que abordar política, mas a gente está vendo o quanto a política, ela impacta tanto a economia quanto o mercado. E a gente está vivendo isso desde a última semana, principalmente a sexta, quando a gente viu aquela possível saída do Guedes sai, não sai, enfim, né? Teve toda aquela discussão sobre essa questão e a gente viu os impactos disso no mercado. No começo dessa semana, a gente teve toda essa discussão sobre privatização da Petrobras. O Cabral disse que nem nossos filhos e netos vão ver essa privatização. Como o governo está aí falando nesse momento em privatização. Aí ontem ainda falei, será que é aquela forma da gente jogar poeira para debaixo do tapete, dar uma disfarçada ali, que a coisa está começando, de repente, a trazer um ânimo? A gente viu ações de Petrobras subindo, Maia veio, falou que Guedes estava manipulando o mercado, tuitou falando, pô, cadê CVM, tuitando no mercado, Guedes fala de privatização, Petrobras sobe. Só que o Maia esqueceu que quando ele foi nomeado também aqui secretário aqui em São Paulo, ele falou em privatização de Sabesp disparou no boato e caiu no fato. A gente também falou sobre isso. Aí a gente ainda falou aqui ontem, é o sujo falando do mal lavado. Enfim, de lá pra cá, a gente tem inúmeros problemas políticos aí para serem resolvidos, né? Será que aquela questão do Guedes de privatização, houve avanço na conversa? Aquilo veio... Até teve um telespectador que falou, Guedes manipula o mercado ou é um fanfarrão, né? Enfim, a gente está vendo aí uma conversa de privatização de Petrobras, sendo que privatização dos Correios até hoje nada, Eletrobras até hoje nada. Eu queria saber a tua opinião em relação a isso e já também entrando aí, será que a gente consegue enxergar algo bom em meio a tantos pontos que estão influenciando negativamente o mercado aqui? Eu divido a opinião do Cabral. Acho que vai demorar para a gente ver uma privatização, a gente corre o risco mesmo de nem nossos netos ver essa privatização. Ele que já está aposentado lá, já não trabalha mais como analista político e não saiu a Petro. Mas estaremos falando sobre ela. Vamos. Gente, há quantos anos isso é Brasil? Não é de agora, né? Não podemos esquecer também que não é de agora, né? É verdade. E é sintomático, tem sido quem acompanha um pouco os movimentos do presidente Bolsonaro, vê sempre quando tem uma pressão aí para aumento dos combustíveis, ele sempre tem reagido dessa forma, ele e o Paulo Guedes. É uma forma, Paulo, de dizer assim, a gente está tentando fazer a nossa parte, entendimento, a privatização da Petrobras pode mudar essa política de combustíveis, de aumento de combustíveis, e fica nessa retórica. Sempre que essa última declaração que ele deu, horas depois teve a confirmação de um novo aumento, aí, um reajuste nos combustíveis. Está sendo uma retórica que ele tem utilizado sempre nessas ocasiões, mas não existe nada concreto. Eu conversei com a turma ali da Casa Civil, tem um rascunho do rascunho, não tem nada preparado, e tem outro ponto, uma vez colocado essa discussão no Congresso, a gente já está aqui chegando a novembro, não tem espaço político para um debate controverso desse nos próximos meses e no próximo ano, não tem, gente, não tem isso. Então, por mais que amanhã se rascunhe uma proposta, se chegue uma proposta dentro do Congresso, que eu também acho difícil, as chances disso avançar são mínimas, as chances disso avançar com o cenário que a gente tem hoje são muito pequenas. Então, tem sim essa questão de política, e aí responde um pouco a turma que mas por que falar de política? Porque o Bolsonaro só teve esse tipo de reação porque ele está olhando para a eleição de 2022, para ter aí um discurso para a turma que está vendo o combustível aumentar lá na ponta. Com relação Inclusive, desculpa só te interromper rapidinho. Hoje, na entrevista que ele deu para a Jovem Pan, ele falou que ele ainda não está confirmado como candidato, né? Você viu? Ele falou sobre isso. Bolsonaro. Não, mas ele é candidato desde o dia seguinte das eleições, né? Isso aí. Mas ele ainda... Ele disse que ele está trabalhando, ele não está fazendo isso por tentar se reeleger, segundo ele falou hoje. Mas vamos lá, desculpa, interrompi seu raciocínio, mas é que eu não podia perder essa, vamos lá. Mas no ponto que o Felipe falou, e aí voltando acho que umas 2, 3 semanas, numa conversa que a gente teve aqui no programa, que você perguntou, mas e aí, Eric, como é que vão ficar as coisas em Brasília? Eu falei, Paula, daqui para frente, a boa notícia vai ser não ter a má notícia.
Então, Felipe, a boa notícia hoje vai ser que a PEC não seja completamente desfigurada, que a PEC dos precatórios não expanda além dos 90 bi, que o Cabral já fez conta aí, talvez não caiba todos os pontos que a turma está querendo inserir. Então, aí vai ser a boa notícia, porque essa questão dos 90 bi já está dado, já é uma questão colocada aqui em discussão, mas tem espaço assim para a criatividade da turma aqui, e aí pior ainda a notícia do dia seguinte, uma desconfiguração ainda maior do teto de gasto. Então, a boa notícia para você, Felipe, daqui para frente é não ter uma notícia do ponto de vista de questões de gastos e do ponto de vista da questão fiscal. E sobre privatização, que você comentou dos Correios, essa semana foi apresentado o texto na comissão aqui no Senado, mas não há previsão ainda de quando vai ser feita a votação na comissão. Lembrando que depois da comissão ainda passa pelo plenário do Senado, depois vai sanção presidencial. Pode ser que no apagar das luzes, Paula, essa questão dos Correios até avance, mas ainda tem muita resistência, tá? Ainda tem muitos temas ali, tem muitas pontas abertas, e o fator político está cada vez mais presente no dia a dia das votações aqui no Congresso. E tem muita ala, muitos setores dentro do Congresso que é contra a privatização anyway, e também o que inclui aí os Correios.